ouvintes, bem-vindos ao primeiro episódio do RocoCast, que é o nosso novo podcast e futuramente videocast, em que aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os bastidores da Roco, conversa com autores, vamos falar também com os leitores, Rocolovers, então vai ser um bate-papo bem interessante sobre vários temas que envolvem o livro. E para o nosso primeiro episódio, eu tô recebendo aqui a Ana Lima, nossa gerente editorial, e a Beatriz de Oliveira, que é a nossa editora de aquisição. Queria então que a gente começasse falando um pouquinho sobre a tendência do mercado editorial em 2024 e o que vai vir na Roco esse ano. A gente está vindo aí de alguns anos, desde a pandemia, muito forte para o mercado editorial, né? E com algumas tendências que ou foram retomadas ou surgiram ali meio que em 2019, 2020 e que ainda estão muito fortes. E eu acho que é legal a gente olhar para essas tendências assim do ponto de vista social, não só mercadológico, porque dá pra ver nitidamente como elas refletem o momento que a gente vem vivendo, né? Então a gente veio, assim, desde antes da pandemia até, que foi um evento mundialmente dramático, mas a gente já vinha numa época, assim, de instabilidade política, de crise financeira. Então você vê que foram tempos difíceis e depois ainda veio a pandemia do Covid. Então se a gente olha pro mercado desde então e o que tá rolando até agora, dá pra ver que os gêneros que as pessoas estão querendo ler são gêneros mais escapistas. Então a gente vê assim, a volta da fantasia muito forte, a volta do romance que tem um final feliz garantido. As pessoas elas estão querendo ler pra sair um pouquinho do mundo, né, pra dar aquela escapada. Então a literatura de entretenimento, a literatura mais jovem, a literatura mais feliz ou mais fantasiosa, ela voltou com tudo. Então é uma tendência que a gente tá vendo no mercado para ficção, especificamente ao longo dos últimos anos, e é a aposta que a gente está fazendo para 2024 ainda, porque segue muito forte. Então a gente vai ver esse ano aqui na Roco muito romance, muitas histórias com um final feliz garantido, muito daqueles clichês que a gente adora ver, que estão bombando no TikTok, nas redes sociais. A gente vai ver romantasia, vai ver fantasia, vai ver livros de autores nacionais trazendo esses temas e outros da nossa realidade. Então acho que é isso, assim, que o pessoal tem mais lido e gostado e que a gente ainda tá trazendo. Ana, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que essas tendências são definidas. Então, assim, elas começam o quê? Um ano antes? Como elas começam a aparecer? Agora a gente tem o TikTok também, né? Que guia um pouco, né? Tem muita gente de leitura lá. A gente teve alguns exemplos, né, de livros como o 48 Leis do Poder, que era um livro muito antigo de catálogo e que uma menina falou dele no TikTok e explodiu. Então, ele voltou. Então, a gente tem a volta de alguns livros, né, por conta da viralização do TikTok. Mas como funciona essa tendência? Assim, como essa tendência é construída? Então, eu acho que são duas coisas diferentes. O TikTok é uma coisa que ainda ninguém consegue controlar o algoritmo do TikTok. E, ao mesmo tempo, ele tem esse poder muito bom, assim, que acho que é uma coisa que é o sonho de todo editor. É aquele livro ótimo, excelente, que talvez tenha passado batido, era talvez um pouco mais literário, um pouco mais difícil, e o TikTok ele tem esse poder de ressuscitar uns livros antigos. Então quase tudo do TikTok que explodiu de verdade, de forma viral, foram livros antigos. E isso foi muito durante a pandemia também, né? De indicação, você entra lá, livro pra chorar, livro pra ficar feliz, pra dar um quentinho no coração, livro com um finalzinho clichê que você sabe que você vai ficar feliz, não vai ter nenhuma surpresa ruim. Então tem esse lado do TikTok, que é uma coisa que ao mesmo tempo que é muito boa, que a gente sabe que vai continuar ajudando na venda de livros, mas também é imprevisível, porque tem coisas que aparecem que a gente realmente não tem a menor ideia como que começa, assim, ele é, de fato, uma coisa espontânea. E tem, claro, o inverso, né? O TikTok começa a influenciar também alguns gêneros, e ele tem sido muito eficaz nos autopublicados, nos livros que são autopublicação, e aí, por algum motivo, eles pegam no TikTok e essa autopublicação vira um livro físico, né? Contratado por uma editora tradicional. Isso tem acontecido fora do Brasil e no Brasil também. Não necessariamente com a influência do TikTok ou não, né? Aqui, mas fora, principalmente com a influência do TikTok. Por outro lado, a gente tem, sim, o termômetro das feiras e dos manuscritos, né? A gente recebe o tempo inteiro original, a gente recebe informações de vários países diferentes, e você vai vendo quando começa a chegar, nossa, mais um livro de bruxa, mais um livro, mais um. Alguma coisa está acontecendo aqui, né?
Isso é um começo, às vezes as coisas pegam, às vezes somem logo depois. A gente já teve vários momentos aí, né, no juvenil principalmente, já teve ciclite, já teve fantasia, várias coisas diferentes, já teve uma época forte de fantasia urbana, tipo Cassandra Clare e tal, e agora a gente tá com uma coisa mais romantasia, que é uma fantasia tradicional mesmo, né, num reino distante, um lugar que não existe, mas com bastante romance, e tem as coisas que morrem e as coisas que vingam, né? Algumas ficam pra trás. Uma das que a gente viu que tá vingando, pelo menos no momento, é uma volta também dos livros eróticos. Diferente de como foi lá em 2015 com os 50 Tons, né? Bem diferente. Eu acho que é quase uma junção da comédia romântica, do escapismo da comédia romântica, de você ter aquela certeza de que aquele casal vai ficar junto, ou que vão se pegar muitas vezes, ou que, enfim, você vai ficar envolvido naquela história, junto com sexo, que era uma coisa que, se você pega uns 50 Tons e todos aqueles livros, eles eram livros mais sérios, né? Eu acho que os 50 Tons tirou um pouco o livro erótico daquele nicho meio vergonhoso, daquela coisa de livro de banca, né? Porque os 50 Tons, quando foi feito na época, ele tinha uma capa muito bonita, muito discreta, eu falava que era o erótico pra ler no metrô, né? Porque você pode ler assim que ninguém vai saber antes dele ser foi chamado na época, o 50 Tons na época foi chamado de mommy porn. Que era bem assim. E as pessoas não escondiam, né? Porque você sempre via, né, as pessoas lendo mesmo, então acho que as pessoas acharam a vergonha de lado pra poder... Exatamente, eu acho que ele teve esse papel aí em 2015, mas não é o mesmo tipo de conteúdo que as pessoas estão tendo agora. Eu acho que talvez na época ele teve esse papel de tirar meio que a vergonha do livro erótico, mas os livros, tanto que agora a gente não tá mais chamando nem de livro erótico, né? Não. A gente chama de livro com hot. Porque na época dos 50 Tons era assim, a história é baseada nessa relação romântico-sexual dos personagens. E agora o que a gente vê são livros que têm outras bases, né? Por exemplo, uma história baseada em romance com esporte. Então tem um protagonista que é esportista, a vida dele revolve ao redor daquilo. Ou eles são universitários, estão correndo atrás do primeiro emprego ou do sucesso, e a história deles revolve ao redor daquilo. E o casal fica junto e se ama e transa muito. Então, assim, é diferente da história. Em 50 Tons, a história é basicamente sobre a relação sexual que eles tinham, né? E muitos dos livros eróticos daquela época eram sobre exploração e descoberta sexual. E agora são mais livros em que o casal tem outros interesses, mas ao longo da história eles se pegam bastante. Tem esse plus. Exatamente. Tem então o plus. É tipo um romance com hot em vez de ser o romance hot. Não sei se ficou nítida a diferença. A gente sente, sim, nas feiras, e a gente sente até quando a coisa começa a ficar demais, assim. Hoje a gente, por acaso, teve uma conversa sobre isso. Tá demais, tá muito, daqui a pouco vai ficar... Mas muito hot, você diz, então... Não, a gente tá achando muita romantasia no momento, assim, que continua chegando. Então, até quando? Porque os livros demoram pra sair, né? Pelo menos uns 3 meses se você correr muito. O normal, uns 6, 1 ano, porque às vezes o livro nem tá pronto. Então, assim, quanto tempo os leitores vão aguentar ficar lendo esse tipo de livro, pensando que todo mundo está contratando isso ao mesmo tempo e tem muita coisa para sair, né? Então dá uma enjoada também. Então tem que tomar muito cuidado para você não se entupir daquela mesma coisa. Por exemplo, um bom exemplo que a gente lembrou foi na época do Código da Vinci. Todos os livros eram um pouco mistério, histórico, umas coisas assim. Chegou uma hora que ninguém aguentava mais aquilo e todo mundo ficou com um monte de livro para publicar desse mesmo assunto. Então tem que dar, mesmo com a tendência, você tem que surfar a tendência, claro. Às vezes você tem que começar as tendências, mas tem que tomar muito cuidado para não ser só isso, sabe? Senão fica enjoativo mesmo. Para os ouvintes que não entendem direito como funciona, mais ou menos quanto tempo antes do livro ser publicado ele chega para você? Uma média, assim. Varia muito, mais ou menos 1 ano, final. Quando a gente tenta fazer a coisa o mais próximo possível do lançamento mundial, digamos assim, vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu recebi o manuscrito final da Tome ADM, só hoje. A gente tá no finalzinho de fevereiro, o livro sai lá em junho. Sim. Então, são 3 meses antes, né? É muito pouco. Se a gente só começasse a traduzir esse livro agora, ele talvez nem saísse esse ano. Mas a gente já começou de um manuscrito anterior, e aí agora a gente faz copydesk e outras etapas a partir do novo e identifica o que mudou. Então, assim, para ter um lançamento mundial, ou o mais próximo possível da data do mundial, é muito difícil, assim, é um trabalho que envolve um monte de gente, não só da editora, como colaboradores externos,
E até o finalzinho, às vezes, ainda tem umas mudanças que a gente tem que ficar incorporando. A gente tem livros contratados hoje que vão sair em 2027. Então, assim, a gente precisa tentar pensar, será que em 2027 as pessoas ainda vão estar interessadas nisso? E essa que é a questão que a Ana estava colocando, né? Porque no momento as pessoas estão super interessadas em romance e em romantasia. E a gente, não só a gente, né? Mas todas as editoras estão adquirindo muitos títulos que vão sair esse ano que vem, no seguinte e no seguinte. Será que em 2027 as pessoas ainda vão estar querendo ler romantasia? É muito feeling também. Então. E também eu acho que é feeling um pouco. E também um pouco assim, o livro tem que valer muito a pena, sabe? É muito bom. Não, esse livro é muito bom, independentemente. Ele vai ser bom em 2027. Exatamente, ele vai continuar sendo bom em 2030, porque a história é muito boa. Então isso eu acho que faz bastante diferença também da gente, quando tem esse excesso, assim, de oferta, né? Que é exatamente isso que está acontecendo, de você identificar as coisas que são realmente muito boas, para não ficar só um monte de... Mais do mesmo. É quase um elenco, assim, sabe? Não tão bom. Sei lá, comparar o Big Brother com a Fazenda. Uma coisa meio assim. Aquele livro que, pô, mas esse é igualzinho e tal. Aí você lê e você fica, nossa, mas esse livro é tão igual, essa personagem é igual. E que é mesmo, né? Então que ele tenha algum... diferencial. Uma coisa diferente, assim. Tem que te pegar por algum motivo que não seja esse. Nossa, mas é igualzinho tal coisa, né? Que te surpreenda de uma forma positiva e que o livro seja bom independentemente da moda. Eu acho que isso é muito importante. Sim. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a literatura nacional, porque a Rocco realmente está contratando muito autor nacional, né? Conta pra gente como que vocês estão construindo, então, essas contratações para 2024. Eu tô bem empolgada. A gente tem uns livros muito incríveis nacionais para sair agora em 2024. Um dos primeiros que a gente está lançando aí esse ano vai sair agora em março, que é o livro da Andressa. Se chama Boas Meninas se Afogam em Silêncio. E é um thriller policial que se passa no sul do Brasil, em Curitiba. E ele começa com um mistério, né? Com um corpo sendo encontrado. E é de uma menina que teoricamente era uma boa menina, né, aos olhos da sociedade, assim. Ela era filha de um pastor, o pai é político, noiva de um empresário de sucesso. Então, como que uma menina dessas, filha da elite, uma professora, uma menina que nunca fez nada de errado, acaba morta com o corpo largado no meio do mato? E aí, a partir dessa premissa, a Andressa vai explorando, assim, a hipocrisia da sociedade e os segredos que as mulheres, às vezes, precisam guardar para serem só aceitas ou não sofrerem as consequências, porque a gente ainda vive, né, um mundo muito difícil, em que é muito difícil ser mulher, e principalmente se você foge desse estereótipo de boa menina. Então, é um livro muito surpreendente, você não consegue saber a resolução do mistério até o final. E eu acho que o mais interessante é que ela pega muito essas hipocrisias e contradições da sociedade brasileira, porque o pai da protagonista, né, dessa menina que morre, ele é pastor e ele é político, e ele é corrupto. E aí o noivo é o cara perfeito porque ele tem dinheiro, porque ele é bonito, mas ele trata ela muito mal. Então são coisas que, assim, não são novidades pra gente, mas a gente não tá acostumada a ver explorado na literatura policial, porque a gente encomenda muito de fora, né? Então, assim, quando a gente pensa em romance policial, a gente pensa em Law and Order, a gente pensa em James Patterson. E eu acho que a Andressa traz todo esse gancho desse tipo de literatura que os fãs gostam, mas inclui na nossa realidade de uma forma muito brilhante. Então eu tô bem empolgada, a capa tá linda, a Andressa é uma escritora talentosa, eu acho que a gente vai começar o ano super bem com essa. E temos alguns outros autores fantásticos também para o ano, né? Inclusive na não ficção e ficção. E agora a gente entrando mais na não ficção, eu queria que você falasse um pouquinho quais são os principais para esse ano. Sei que vai ter ansiedade, TDAH, você vai tratar de uns assuntos que nos assolam, né? Tá todo mundo ansioso, tá todo mundo tenso. A gente começa o ano com 2 nacionais, eu acho, além do Geração Ansiosa, que é um livro para a geração ansiosa, a geração millennial e a geração X, né? Que foram as gerações que já nasceram totalmente conectadas e por isso extremamente ansiosas, e a gente sabe, só de ler jornal e ver televisão e
Até se você não fizer nenhuma dessas coisas, você sabe como as redes sociais acabaram deixando a gente muito pilhado, né? E muito ansioso, porque você começou a ficar esperando a notificação, esperando um comentário. Você tá o tempo inteiro num estado de gatilho eterno, assim, né? Como se tivesse o tempo todo alguma coisa vai acontecer, e às vezes nada tá acontecendo e você continua naquela expectativa com o seu cortisol lá na lua. O Geração Ansiosa, ele é um pouco sobre isso, e a autora é bem jovem, né? Ela é uma autora que tá no TikTok, ela é médica, então ela vai navegar aí um pouco sobre como lidar com isso, né? Porque também é impossível a gente virar e falar, não, então você não olha mais o seu celular, você não liga mais o computador, você não liga mais a televisão. Obviamente a gente não vai fazer isso, a gente trabalha com isso. Então não tem como você se desligar completamente. É muito saudável você se desligar um pouco, né? Desligar suas notificações, no fim de semana procurar ficar longe do celular e tal, mas a gente sabe que hoje em dia é completamente inviável pedir que a pessoa fique desconectada totalmente. É difícil, né? A pessoa muitas vezes trabalha com aquela ferramenta. Então a sugestão dela é que você é quase um flow na ansiedade, que você navegue um pouco com a ansiedade, que você saiba administrá-la. É o não entrar em pânico porque você está ansioso, mas aprender a conviver com aquilo de uma forma que não te prejudique, né? Que não te deixe doente. E eu acho que o interessante também dessa autora é que ela faz questão de ser inclusiva para o maior público possível, assim, ela aborda questões, porque às vezes você tá ansioso porque você tá com um problema no trabalho, mas tem uma pessoa que tá ansiosa porque ela não tem trabalho, não tem como pagar as contas. Então, assim, são níveis de ansiedade, ou não níveis, mas tipos de ansiedade diferentes. Então, tem aquela pessoa que tá nervosa porque terminou uma relação, e tem a pessoa que tá nervosa porque apanha do parceiro. Então, é tipo assim... ela fala sobre tudo. Ela fala sobre idade, sobre classe, sobre racismo. Então, ela, sabe, engloba, tipo... A ansiedade, ela não é só interna, né? Você sofre fatores externos e tal. Então, como tudo isso precisa ser levado em conta na hora de você lidar. Tem um recorte social bom que a gente até estava conversando sobre, porque recentemente saiu uma pesquisa aí dizendo que as coisas mais importantes para a pessoa ter longevidade, né, e uma vida sem estresse era fazer exercício, se alimentar bem e dormir bem. 3 coisas que, se você trabalhar longe, né, e ficar 2, 3 horas no transporte público, você não tem nenhuma dessas 3 coisas. Então, é complicado você falar sobre ansiedade, sobre bem-estar e sobre longevidade, no fim das contas, se você não tiver um recorte social, porque você está falando só com um público privilegiado que tem acesso a um monte de coisa. E nós, né, somos um mundo muito grande com pessoas que têm acesso e muitas que não têm. Tem 2 coisas de não ficção nacional, bem agora no comecinho do ano, que são ótimas. Uma é a Thaís Araújo, com um livro sobre o intestino, que é o Enfesado Nunca Mais. Outra coisa que está aí na mídia o tempo inteiro, estamos vendo o intestino, todo mundo já sabe, é o segundo cérebro, o lugar onde tem mais neurônio depois do nosso cérebro, e esses neurônios se comunicam, eles não se movimentam, mas eles conversam, os da cabeça com os do intestino, e... Então, realmente, tudo que está ligado à saúde intestinal é muito importante da gente avaliar nesse momento. E a Thaís, ela traz um livro fácil de ler, tranquilo, bem introdutório mesmo, mas importante porque ela trabalha com isso, né? Pesquisa bastante o assunto. Ela é psiconutricionista. Então, ela tem muito acesso a muita pesquisa. E uma coisa, por exemplo, que recentemente eu estava vendo ela falando, aumentou muito o número de casos de câncer de intestino. Não por um subdiagnóstico anterior, mas por alguma coisa. Então, é importantíssimo que o seu intestino esteja funcionando bem e que ele é realmente um indicador do restante da sua saúde, né? O outro de não ficção nacional que a gente vai lançar logo no comecinho do ano, que é bom mencionar aqui, é o da Karina Forlenza, que ela é coach de empresas, principalmente para mulheres, que é um livro chamado Quebre o Teto de Vidro, que é sobre o que acontece com as mulheres nas empresas, que geralmente elas chegam no cargo gerencial e não conseguem depois passar daquilo, mesmo tendo total capacidade. Geralmente... Elas são boas, são reconhecidas, trabalham muito, trabalham até mais que seus pares, mas na hora que aparece uma promoção, quem consegue a promoção é um homem. Então ela explica
muita coisa sobre isso, é interessantíssimo, é um livro não só para mulher, eu achei que também ele é um livro para quem está em cargo de gerência, porque ela explica exatamente como fazer isso, como quebrar esse teto de vidro, como você ultrapassa esse nível, né, da carreira, e tem umas dicas super interessantes que acho que vale a pena para todo mundo. Na não ficção estrangeira, né, a gente ainda tem, bem agora, em breve, As Águas Vivas Envelhecem ao Contrário. É um livro que, a partir de... Ele é biólogo. Então, ele observando a natureza e exemplos da natureza, então, mas não só animais, como árvores. Tem muita coisa super interessante. O que a natureza pode nos ensinar em relação à longevidade. Aí, além da água-viva do título, né, essa água-viva é uma água-viva que realmente envelhece ao contrário. Ela tem a capacidade de se regenerar e ficar uma água-viva bebê, dependendo da necessidade dela. E aí, depois ela envelhece de novo, depois ela volta quantas vezes ela quiser. Então, assim, tipo, eu brinquei que é um Benjamin Button aprimorado, porque ela consegue... Ela não vai morrer, exatamente. Ela é quase uma água-viva que vive para sempre. Tem as árvores, né? Que eles falam bastante sobre as árvores e alguns tipos específicos de árvore. Tem peixes, tem uma infinidade de coisas. Ele vai analisando... como os animais envelhecem de uma forma... Esses animais e essas coisas da natureza, né? Porque nós somos só animais. Envelhecem de uma forma diferente da nossa, né? A gente tem um marcador genético que fica contando o nosso tempo. Quase tem uma hora que ele até questiona... se a gente agora, no momento que a gente está começando a interferir até no nosso DNA, né? Se a gente não deveria começar a calcular nossos anos pelo marcador interno e não pelos anos que a gente tem certinho ali de fazer aniversário todo ano. É um livro gostoso de ler, porque nem parece que você tá... Sabe, quase assim, aquela super interessante estendida. É meio assim, é bem bom de ler e várias informações úteis para você jogar a conversa fora e aprender também. A gente tem também um pouquinho mais adiante o livro de um canal do YouTuber, que é um canal bem grande, que chama How to ADHD, né? Que seria... Ainda não traduzimos. Como lidar com o seu TDAH. Com seu TDAH aqui no Brasil. Ela é YouTuber, tem déficit, né? Transtorno de déficit de atenção. E uma das coisas, além do livro ser muito bom, assim, muito bom de ler, muito didático, com exercício no final, não só para você identificar, claro que a maioria das pessoas já identificou, né, mas exercícios para te ajudar a sair de certas situações que às vezes quem tem déficit de atenção fica ali meio empacado, porque o déficit de atenção não é exatamente uma pessoa ficar aluada, né, muitas vezes é até o contrário, tem hiperfoco, tem várias outras coisas. E ela a autora teve uma preocupação enorme de todo mundo envolvido na edição que tenha um conhecimento ou que tenha o transtorno para entender, porque ela escreveu o livro para quem tem. Então, assim, a forma como ele é diagramado e a forma como as informações estão ali é para que a pessoa que tem TDAH consiga ler ele de uma forma legal. Então, assim, é mais uma coisa também, acho que voltando lá no Geração Ansiosa, é um pouco isso, assim, ela pensou em, não vou fazer um livro apenas didático, né, ou extremamente acadêmico, eu quero fazer um livro que para quem sofre disso, consiga ler e consiga ser ajudado assim como eu fui. O canal dela é muito legal, tem um monte de gente que já segue e esse livro tá mais assim, um pouquinho mais pra metade do ano, mas é um que a gente tá apostando bem também. Ela é jovem, é muito famosa no TikTok super também. Boa comunicadora. E pra finalizar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a expectativa pra esse ano, no geral, assim. Olha, modéstia à parte, eu acho que a gente montou uma programação muito boa pra esse ano, assim, tem um pouquinho de tudo, sabe? Que eu acho que é importante. A gente tem desde os clássicos da Roku, que a gente tá reeditando, então a gente vai ter novidade de Harry Potter, novidade de Jogos Vorazes, novidade de Margaret Atwood, que é, tipo, uma novidade de Clarice Lispector, que é a base da Roku. E, ao mesmo tempo, um monte de coisa nova. A gente vai ter romance pra quem gosta de romance, fantasia pra quem gosta de fantasia, ficção científica pra quem gosta de ficção científica, terror pra quem gosta de terror.
A Ana montou um catálogo de não ficção também, que todos esses temas... Eu acho que pelo segundo ano a gente tá com uma programação muito redonda, assim, com coisas muito atuais. Que é importante também, né? Como isso é um grande desafio, eu acho, do editor, é você ver as coisas lá fora que estão acontecendo e às vezes demora muito para sair aqui, você perde o timing e acabam aparecendo outras coisas na frente. Eu acho que a gente está conseguindo ter um timing bem bom de fazer as coisas rápido e de acompanhar. Então a gente tem livros que a gente está lançando com meses de diferença, assim, tá bem pertinho. E tanto na não ficção quanto na ficção, acho que a gente tá bem dentro do que os leitores têm pedido, tanto aqui quanto fora, né? Então tá uma programação bem robusta, assim, e interessante. Temos grandes expectativas. O pessoal talvez fique feliz de saber que a gente vai lançar o novo livro da autora do Quebrando o Gelo, e vem aí agora em abril, se chama Wildfire. Em português ficou No Calor do Momento. Isso. Que é muito bom. Particularmente eu gosto mais desse do que eu gostei do Quebrando o Gelo. Todo mundo gostou mais desse do que do Quebrando o Gelo. Ele é muito divertido. E a gente tem um novo livro da autora do Amêndoas também, que chega no segundo semestre. Né? Isso. Vem um pouco nessa vibe do Healing Fiction, que tá fazendo sucesso agora também. E é um livro muito bonito, muito emocionante. Pra quem gostou do Amêndoas, vai na mesma vibe ali do emocionante, do mudança de vida do Amêndoas. Então eu acho que são dois que a gente tá com expectativa alta. Mas no geral a gente tem muito livro bom pra sair. Tem. Obrigada, gente. Espero que vocês curtam a nossa programação. Acompanhem as redes da Roco para ficar de olho nos nossos lançamentos. Oi, gente. Obrigada. Gostei muito de participar do RocoCast, primeiro. E que venham muitos ainda. Acho que a gente tem bastante assunto. Como tem muito livro bom, temos muitos assuntos interessantes para conversar. Muito obrigada, ouvintes, por estarem com a gente nesse primeiro episódio do RocoCast. Espero vocês no próximo episódio e fiquem de olho nas nossas redes sociais. Até mais!